Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato. Nós acreditamos na iminência do arrebatamento secreto antes do período tribulacional. E nesse vídeo você verá as três principais objeções quanto ao arrebatamento secreto da igreja. Fica conosco até o final, porque nós iremos descobrir quais são as três principais perguntas que aqueles que não acreditam em um arrebatamento pré-tribulacional podem acreditar no meio da tribulação ou no final da grande tribulação, como são os pós-tribulacionistas. Então, quais são as três principais questões que eles levantam como objeção ao arrebatamento secreto? Fica conosco até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Bíblia de Fato. Nós temos uma playlist especial apenas sobre o arrebatamento secreto da igreja. Primeira objeção quanto ao arrebatamento secreto. E a primeira objeção é baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado ou o filho da perdição. No contexto, o versículo anterior, ele fala como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não se mova facilmente no entendimento, como se o dia de Cristo já estivesse perto, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então, baseado nesse texto, o que é que as pessoas perguntam àqueles que acreditam em um arrebatamento secreto pré-tribulacional? Olha aí, o arrebatamento só acontecerá quando houver a apostasia e quando o anticristo se manifestar. Porém, quando nós analisamos a primeira epístola aos Tessalonicenses, e a segunda foi escrita alguns meses depois para este mesmo povo, nós percebemos a exortação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 9, e em especial no capítulo 4, quando ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Por quê? Os irmãos estavam confusos quanto à volta do Senhor. Se os irmãos que morreram haviam se perdido porque para isso eles precisavam estar vivos, ou Jesus Cristo já havia voltado e esses irmãos que estão vivos não tinham sido arrebatados e levados. Ou seja, a mente deles estava em uma confusão só. E Paulo explica que no momento do arrebatamento haverá tanto a ressurreição daqueles que estão mortos, é um corpo glorificado, dos irmãos que estão vivos, e assim serão arrebatados para o céu. Depois, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai dar uma sequência nos eventos. Se em 1 Tessalonicenses ele falou do arrebatamento secreto, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 1, ele cita o arrebatamento, mas depois ele continua dentro do período da tribulação até falar do dia de Cristo, até falar da volta visível e gloriosa do Senhor, que não acontecerá sem antes que aconteça a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Em todo o contexto de Paulo, nós entendemos que o mundo multiplicará o pecado, em que o contexto mundial de pecado será tão grande, e é nesse contexto que quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé na terra, segundo Lucas escreveu. Então é nesse contexto que a igreja será arrebatada aos céus. Ele continua o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dizendo que os crentes não devem se mover facilmente no seu entendimento, nem ficar perturbado, quer por alguma epístola, quer por carta, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Veja que aqui nós percebemos que o entendimento dos crentes é que Jesus Cristo já arrebatou, eles não foram e já estão no período tribulacional. Está uma confusão que Paulo está resolvendo essa confusão. Porém, para a vinda visível em glória de Cristo, existem manifestações pontuais, acontecimentos como uma grande apostasia, como a manifestação do próprio anticristo e todo o desenrolar de ira e de cólera de Deus dentro do período tribulacional. Já para o arrebatamento secreto, nós entendemos ele de forma iminente, até por parábolas que diz que não se sabe o dia e nem hora que há de vir o nosso Senhor. E os dois textos, dentro desse contexto de 1 Tessalonicenses, que é 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 1 e versículo 10, que diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira futura.
Então a primeira objeção quanto ao arrebatamento secreto está respondido dentro do contexto de 1ª e 2ª Tessalonicenses. O dia de Cristo, de 2ª Tessalonicenses 2, versículos 3, é o dia da volta visível. E, em 1ª Tessalonicenses, ele fala do arrebatamento secreto da igreja e a ressurreição e a transformação dos corpos. Vamos agora para a segunda objeção quanto ao arrebatamento secreto. Segunda objeção. A pergunta é: Jesus não disse que o arrebatamento seria secreto. O texto de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque os dias anteriores aos dias de Noé, eles casavam-se, davam-se em casamento, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo não falou com as palavras diretas, eis que venho no arrebatamento secreto. Mas o versículo base que nós podemos usar como uma referência ao arrebatamento está em João, capítulo 14 e o versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa é feita aos discípulos de Jesus. Ele está dizendo que ele vai, depois volta para buscar os que creem nele e vai levar para ele. Veja a sequência. Ele não disse: eu venho e fico com vocês, como é a vinda em glória para estabelecer o milênio. Ele está dizendo: eu vou preparar o lugar. O lugar é fora, eu vou preparar o lugar. E quando eu for, virei outra vez, ou seja, vai voltar, e vos levarei. Existe uma sequência no que Jesus está falando. Também, por exemplo, como Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz que ele voltará para aqueles que o aguardam para a salvação, ou seja, aqueles que têm fé, que são os seus discípulos. Na vinda em glória, Jesus não voltará apenas para os que creem nele. A vinda visível em glória, no final da grande tribulação, são várias ações de Cristo em relação às nações ímpias, em relação ao povo de Israel, a julgamentos e ao estabelecimento do seu reino para cumprir as profecias a Abraão e a Davi no reino glorioso de vara de ferro do nosso Cristo. Veja que há uma distinção e nós já temos outros vídeos no nosso canal sobre a distinção entre o arrebatamento secreto e a vinda visível em glória. Eu quero convidar você a ir até uma playlist especial que nós temos apenas sobre o arrebatamento da igreja. Temos vários vídeos com vários temas diferentes sobre o arrebatamento secreto, sobre o arrebatamento da igreja do Senhor. Terceira objeção: não existem textos na Bíblia que dividem o arrebatamento secreto da segunda vinda do Senhor, da sua vinda em glória. Quando nós vamos analisar as Sagradas Escrituras, nós vemos, por exemplo, como em Mateus 24 e 42, o texto que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora do Senhor, e a hora que virá o nosso Senhor. Em Lucas capítulo 21 e o versículo 36, o texto diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas, dignos de evitar todas essas coisas, que hão de acontecer, e está de pé diante do Filho do Homem. Existe um texto muito importante que é Tito capítulo 2 e versículo 13, onde ele cita a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento do Senhor, é o retorno do Senhor para salvar a sua igreja, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os textos bíblicos, quando harmonizados, quando bem explicados, nos dá toda a possibilidade de expor esses dois períodos que são bíblicos e falam de ações de Jesus Cristo até estabelecer todo o seu reino aqui na terra. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós, a igreja, vos manifestareis
com ele em glória, fazendo referência aos exércitos do céu, à igreja do Senhor que estará voltando com o Senhor. E segundo João, capítulo 14, versículo 3, Jesus veio para levar para onde ele estiver, para mim mesmo. E isso nos dá a abertura para responder a essa terceira objeção de textos que não dividem a vinda gloriosa do arrebatamento secreto. É claro que a Bíblia Sagrada, em seu contexto, mostra a esperança dos que esperam para a salvação e mostra também o dia glorioso do Senhor, em que a igreja já estará exaltada e estará vinda com o nosso Cristo, já com seus galardões, já tendo participado das bodas do Cordeiro e agora reinará com o Senhor por 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, mostra a igreja vestida com o linho fino e branco, que são as justiças dos santos. E ainda no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 14, diz: E seguiam-no os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A igreja gloriosa será arrebatada de forma secreta. Não há sinais disso porque é de forma iminente. A igreja do Senhor ouviu da própria boca de Cristo em João 14 que ele foi preparar, voltará para levar para onde ele estiver, para aqueles que o aguardam para a salvação, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 28. E há inúmeros textos que mostram essa expectativa gloriosa do retorno do Cristo para nos livrar da ira separada e guardada para todas as nações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus Cristo. Continue conosco estudando sobre o arrebatamento da igreja. Deixaremos mais outras 2 referências aqui no final, mas convido você a ir até a nossa playlist sobre arrebatamento e buscarmos conhecer um pouco mais sobre esses mistérios, sobre a interpretação do arrebatamento secreto e também trabalhando juntamente com as outras interpretações, respeitando suas posições. Deus abençoe grandemente a todos em nome de Jesus.